e na aula de hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Então, o que vem a ser, professor, essa transitividade verbal? Como ela age dentro de uma oração? Por que ela é importante? Então, pessoal, é agora que nós vamos passar a descobrir, tá? Me acompanha que vai ser, sucesso garantido. A transitividade verbal, ela nada mais é do que a relação do verbo com seus complementos. Mas, quando nós falamos de verbo e de complemento, nós precisamos, colocar aqui na nossa cabecinha que a transitividade verbal só existe para verbos significativos. Verbos significativos são aqueles que expressam processos. Professor, como assim são verbos que expressam processos? Todo verbo que indica um processo, ele pode ser chamado de um verbo que indica ação, acontecimento ou fenômeno da natureza, que é o que nós já sabemos, já estamos, carecas de saber, tá? Então, esses verbos, eles podem ser classificados de duas maneiras. Por sua vez, eles se classificam como transitivo ou intransitivo. E aí, dentro desse processo de transitivo e intransitivo, eles podem necessitar ou não, gente, de um complemento. Esse complemento vai receber o nome de objeto, tá certo? Em muitas vezes, esse objeto ele pode ser direto ou indireto. Mais à frente, nós vamos começar a entender melhor essa ideia de verbo intransitivo e também verbo transitivos. Professor, eu já ouvi falar sim sobre verbos transitivos e intransitivos. Mas explica aí pra gente o que é um verbo transitivo e intransitivo. Então, vem transitivo, vai ser aquele que ele não precisa de nenhum complemento para ter sentido completo. Por quê? Eles são aqueles verbos que envolvem apenas o sujeito da oração. Então, a ação verbal, o acontecimento verbal, ele vai girar mesmo em torno do próprio verbo e do sujeito da oração, sem que seja necessário adicionar algum complemento após o verbo para que ele tenha um sentido completo na nossa oração. Verbos intransitivos mais comuns, conhecidos entre a gente, eu listei alguns aí para vocês, É o caso de nascer, morrer, viver, voltar, casar, levantar, cair, chorar, sonhar, tá? São exemplos desse tipo de verbo. E aí, pessoal, quando nós falamos no verbo intransitivo, em muitos exemplos, vocês vão ver que eles vêm acompanhado por um termozinho junto dele. Esse termo é chamado de adjunto adverbial. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. O adjunto adverbial, ele vai como uma circunstância para o verbo, tá certo? Na intransitividade, como eu disse, o verbo já por si só possui um sentido completo e age diretamente com o sujeito. Mas às vezes nós somos muito curiosos e queremos obter mais informações, tá? Então, essas informações serão trazidas a partir do adjunto adverbial. Ele pode indicar modo, pode indicar, digamos assim, tempo, pode indicar negação, interrogação, afirmação. Então, são características que virão junto do verbo, mas que se eu retirar essas características, essas circunstâncias, mesmo assim minha oração
continua tendo sentido. Olha o exemplo aí, ó. O cachorro nasceu hoje. Observa. O cachorro nasceu hoje. O cachorro é o sujeito da oração, tá? Porque a ação verbal, o acontecimento está girando em torno da palavra cachorro. Então, é o nosso sujeito. E o verbo escolhido aí foi o verbo nasceu. Então, quem nasce, ó, a partir do verbo nascer, eu já compreendo que a pessoa está viva, que ela nasceu ali. E aí, quando eu digo assim, olhe, o cachorro nasceu, não fica claro para a gente que ele acabou de vir ao mundo? Então, gente, ó, quando isso acontece, nós temos aí o verbo intransitivo, porque ele não necessita de nada para que o seu sentido fique completo. Mas observe que na oração tem a palavra hoje. Esse hoje aí é só a título de curiosidade. Então, ó, ele nasceu. Nasceu quando? Nasceu onde? Nasceu como? Então, essas perguntazinhas que estão ao redor do verbo podem ser respondidas a partir do adjunto, que no caso é hoje. Mas se eu retiro a palavra hoje, façam o teste, ó, o cachorro nasceu. A oração continua tendo sentido completo, tá? Agora nós vamos falar sobre os verbos transitivos. Um verbo transitivo, ele é aquele que necessita de um complemento junto a ele, tá certo? Diferente do anterior, que não precisava, agora esse vai precisar. Porque o verbo meio que vai ter um sentido incompleto. E aí esse complemento recebe o nome de objeto, podendo ser objeto direto ou objeto indireto. Os verbos transitivos se classificam em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. A partir de agora, nós vamos ver a relação desses três tipos de transitividade, tá certo? O verbo transitivo direto, ele também pode ser chamado de VTD. É uma siglazinha aí que a gente faz para abreviar esse nome verbo transitivo direto, tá? Ele, por sua vez, vai necessitar de um complemento, mas esse complemento não exige preposição. Então, professor, se é um verbo que não exige preposição como complemento, como vai ser o nome desse objeto? Objeto direto, porque é aquele que não é preposicionado, ou seja, complemento sem preposição. Exemplos de verbos transitivos diretos. Nós temos aí, ó, fazer, cortar, começar, querer, abraçar, conhecer. São exemplos de verbos que não existe um complemento com preposição. Então, observa aí o que eu coloquei para vocês. Ó, o garoto cortou a carne. Quem foi que cortou a carne? O garoto. Identificamos o sujeito. Agora que eu identifiquei o sujeito, eu vou olhar para o verbo. O que foi que o garoto fez? Ele cortou. Quando eu chego aqui no verbo cortar, eu pergunto para o verbo, cortou o quê? Então, ó, quem corta, corta algo, corta alguém. Não é isso? Então, ó, cortou a carne. Observe que a carne é introduzida por um artigo, tá? Então, aqui não é uma preposição. Se esse termozinho, a carne, não contém preposição, então ele recebe o nome de objeto direto, verbo transitivo direto.
é aquele que necessita de um complemento direto. Ou seja, o verbo é ligado ao complemento sem uma preposição. Por outro lado, diferente do verbo anterior, o verbo transitivo indireto, também podendo ser abreviado aí, como VTI, ele sim necessita de um complemento preposicionado para ter sentido completo. Como assim, professor? Alguns verbos que vocês estão até vendo aí na tabelinha ao lado, eles necessitam de uma preposição para que o verbo se ligue ao complemento. É o caso do verbo gostar, por exemplo. Quando eu falo assim, eu gosto de pizza. Observa que quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, é praticamente impossível eu falar eu gosto pizza. Porque não tem meio que um sentido, não tem um nexo, a gente percebe que falta alguma coisa. Esse faltar de alguma coisa é chamado de preposição, tá? Ela vai servir para ligar o verbo ao complemento. Então, se esse tipo de verbo necessita de um complemento preposicionado, ele vai receber o nome de objeto indireto. O complemento vai ser chamado de objeto indireto, tá? Por quê? Porque apresenta a preposição. Ao lado eu coloquei alguns verbos que são comuns a ocorrerem em muitas frases, em muitas orações, e que pedem esse complemento com preposição. Precisar, quem precisa, precisa de. Quem concorda, concorda com. Quem obedece, obedece a. Quem acredita, acredita em. Então, um exemplo que eu coloquei aí logo abaixo. O garoto concordou com o pai. O garoto é o sujeito da oração. Achei o verbo ali, tá destacado em vermelho. Concordou. Quem concorda, concorda com alguém. Então, concordou com quem? Com o pai. Esse com aí é uma preposição. E esse trechozinho com o pai recebe o nome de objeto indireto. Por isso que o nosso verbo aí foi chamado de transitivo indireto, porque necessita de um complemento com preposição. Professor, mas eu vi ou eu li em algum lugar que o verbo transitivo direto, ele também pode ocorrer junto com o transitivo indireto, dentro de uma oração. Explica para a gente como isso ocorre. Então, um verbo transitivo direto e indireto, nada mais que a junção, pessoal, do objeto direto com o objeto direto. Então, são aqueles verbos que são introduzidos sem preposição e com preposição. Me dá um exemplo, professor, desse tipo de verbo. Emprestar. Quem empresta, empresta algo, né? Pronto, eu estou com essa caneta aqui, Eu emprestei a caneta. Aí você se pergunta, a quem? A quem o professor emprestou a caneta? Então, emprestei a caneta a Maria. Então, aqui nós vemos que o verbo emprestar, ele é introduzido por um complemento direto, ou seja, um objeto direto, mas ao mesmo tempo esse objeto direto também pede um objeto indireto. Por isso que nós temos aí, um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exemplos de verbos: emprestar, comunicar, agradecer, perdoar. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplozinho de como nós poderíamos usar o verbo transitivo, direto e indireto. Olha só. O garoto convidou o amigo para uma social. Pronto. Já identificaram o sujeito? Tempinho para identificação. Vamos lá.
Pronto, é isso mesmo. O garoto é o nosso sujeito da oração. Agora que eu achei o sujeito, fica facinho também de achar o verbo. O que foi que o garoto fez? Convidou. Convidou, né? Então aqui o verbo convidar, ele vai ser transitivo direto, professor. Ó, porque quem convida, convida alguém. Tá certo? Pronto, você tem razão. Quem convida, convida alguém. Mas aí convida alguém para fazer o quê? Para ir para onde? Então, veja, convidou o amigo para uma social. Para é preposição. Então, se eu tenho presença de preposição, eu já sei que eu tenho um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, o meu verbo ele pode ser transitivo indireto. Então, é por isso que eu tenho aí, ó, verbo transitivo direto e indireto, porque foi introduzido por um objeto direto, mas também necessitou de um objeto indireto. Por fim, voltando um pouquinho ao início da aula, eu falava que os verbos eles podem ser significativos e não significativos. Nós já vimos aí os verbos significativos e agora o que é um verbo não significativo? Lembrei do começo, é aquele que não indica processo. Se ele não indica processo, ou no caso, uma ação, um fenômeno da natureza, então ele só pode indicar estado. É isso mesmo. Ele vai indicar o estado, tá? Expressam, exprimem a ideia de estado. E esses verbos significativos que expressam ideia de estado são chamados de verbo de ligação. O que faz um verbo de ligação? Como o nome já diz, é um verbo que vai ligar o sujeito a algo chamado de predicativo. Então, ele aborda características, estados de como o sujeito se encontra. Então, eu poderia dizer assim, ó, Miguel é inteligente. Quem é o sujeito da oração? Miguel. Tá. Como Miguel é? Inteligente. Para que não ficasse assim, Miguel inteligente, então eu uso o verbo de ligação, ó, para ligar o sujeito ao predicativo. O predicativo é uma característica, tá? Então, ó, o verbo é ligou ambos. Então, verbo de ligação. É isso. Verbos comuns na língua portuguesa, que são conhecidos como verbo de ligação, são os seguintes: ficar, ser, estar, andar, vamos lá, continuar, viver, permanecer, parecer, são exemplos desse tipo de verbo, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo, ó. O garoto ficou doente. Por exemplo, esse verbo ficou aí, ele está fazendo o quê? Uma ligação. A ligação do sujeito, o garoto, com a palavra doente. Essa palavra doente aí é um predicativo do sujeito, porque indica uma característica desse nosso sujeito, o estado que ele se encontra. Então, ó, foi o que aconteceu com o garoto doente. Galerinha, eu chamo também a atenção de vocês para o seguinte, ó. Um verbo de ligação, em alguns momentos, ele também pode se tornar um verbo de ação. Isso vai depender do contexto da nossa oração. Veja só, pegando o verbo andar, por exemplo, ó, eu posso dizer assim, o garoto anda doente. Aqui, nós ainda conseguimos ver o estado como esse garoto se encontra. Então, a palavra andar aí, o verbo andar, ele está se referindo, né, isso, ao estado do nosso garoto. Mas se eu dissesse o contrário, ó, o garoto anda depressa pela cidade.
O verbo andar agora aqui, perceba que ele não se refere mais à característica, ao estado desse nosso garoto, mas sim a uma ação que ele está fazendo, ó, a ação de caminhar. Ele anda depressa, tá? E não ele anda no sentido de estar, tá certo? Então tem que ter esse cuidadozinho para identificar em alguns momentos esse tipo de coisa, que um verbo de ligação pode, a depender do contexto, se tornar um verbo significativo. Então eu encerro por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender e aproveitem para rever o vídeo quantas vezes for preciso, tá certo? Ó, um beijão no coração de cada um e até a próxima aula.